E vem conferir por que 2025 é um ano decisivo para os filmes de super-herói. E nos últimos anos, os filmes de super-herói não vêm conseguindo trazer o sucesso ou de bilheteria ou de crítica que antigamente tinha. Antigamente eu digo 4 anos atrás. Tanto a Marvel como a DC acabam sofrendo muito com bilheteria. Mesmo que alguns filmes consigam trazer boa bilheteria, às vezes eles não trazem boa crítica. E vice-versa, tem filme que está trazendo boa crítica e a bilheteria não está rendendo. Então, a partir daí, esse ano de 2025 meio que virou um ano decisivo pelas escolhas que a Marvel e a DC fizeram para os filmes que vão ser lançados. Então, a partir daqui, eu vou explicar nesse vídeo por que esse ano é decisivo para a Marvel, e depois eu falo por que da DC. E no final eu vou falar um pouco sobre cada um dos lançamentos desse ano, falando minha opinião, achando qual que eu acho que vai ser bom, qual que eu acho que vai ser ruim, minha opinião meio por cima do que esperar sobre cada filme. Então, vamos começar falando um pouco sobre a Marvel. A Marvel nos últimos anos, depois que ela fez o filme Vingadores Ultimato, ela fez uma bilheteria gigantesca, e isso é inegável. Afinal, Vingadores Ultimato se tornou a maior bilheteria da história do cinema. Por pouco tempo, depois o Avatar conseguiu o topo de novo, mas por esse tempo eles conseguiram chegar lá. De Vingadores Ultimato pra frente, a Marvel foi caindo em relação tanto à crítica como à bilheteria. Continua sendo uma bilheteria muito alta, mas o padrão Marvel não é tão alto assim, porque a Marvel já conseguia tirar bilhão com qualquer filme. Muita coisa afetou na Marvel. A primeira seria, obviamente, a pandemia. Quando a pandemia chegou, ela acabou afetando o cinema como um todo. E o cinema como um todo até hoje sofre com isso. Até hoje o cinema sofre com salas vazias e pessoas que não estão indo no cinema assistir seus filmes. Quando voltou, as pessoas voltaram querendo ver aquela Marvel. Mas a Marvel já tinha chegado no seu auge quando chegou no Ultimato. Então as pessoas chegaram com uma nova leva de personagens, como Eternos, como por exemplo o Shang-Chi, como a Miss Marvel, que eram personagens novos, que eram para trazer um novo frescor e ao mesmo tempo uma nova linguagem para a Marvel a partir dali. Mas os filmes infelizmente não se ligavam muito bem dentro do seu universo, sem contar que algum deles tinha uma qualidade bem duvidosa. Então a partir daí, o público começou cada vez mais a criticar a Marvel, cada vez mais a bilheteria não estava subindo como era esperado e as séries de TV também eram muito criticadas. Então, o Kevin Feige, que é o grande presidente da Marvel, veio a público e deu o seguinte anúncio: a gente vai dar uma pausa nos nossos filmes por 1 ano. Era para sair 4 filmes no mesmo ano, com 6 séries, cancelaram tudo. Falaram, vamos começar de novo e vamos respirar, porque tá tendo muita série, muito filme ao mesmo tempo, e a gente precisa pensar mais em qualidade do que quantidade. Depois desse ano, a gente chegou no ano de 2025. E mesmo que a promessa do Kevin Feige tenha sido quebrada, afinal esse ano tem 3 séries da Marvel, sem contar a série animada, você tem 3 filmes, eles agora estão tentando recomeçar. Então por isso que esse ano é decisivo para a Marvel. Porque depois de um ano, esse é um ponto onde o Kevin Feige vai tentar pegar um norte para onde a Marvel tem que ir. Se os 3 filmes que vão sair esse ano, que eu vou falar mais para frente, derem errado, aí a Marvel provavelmente vai ter que repensar quase tudo, se não diminuir drasticamente os filmes, ou se não tentar fazer o reboot do seu universo, já pensando até em acabar ele, porque realmente não foi o caminho que eles esperavam. Já que quando a gente chega na DC, é o oposto. A DC também tem um ano completamente decisivo, mas não porque ela está no auge do seu universo, mas porque ela está no começo. Para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente. A DC tentou fazer o que a Marvel fez, que é um universo compartilhado, que são filmes ligados entre eles. E inclusive a DC já tem isso dentro das suas séries animadas, que deu muito certo, séries e filmes animados. E bom, aí contrataram o Zack Snyder para poder ser o grande ideia dessa cabeça. Ele começou a fazer seus filmes, não deu certo, cada vez mais o filme foi caindo de qualidade de crítica e também de bilheteria, até que o James Gunn foi contratado pela DC, depois de ser demitido da Marvel, ele chegou na DC, fez o seu Esquadrão Suicida e depois de alguns anos a DC resolveu acabar com o seu universo no cinema e recomeçar do zero. Deram na mão do James Gunn e falaram, todo esse universo é seu. Ele e o Peter Safran, que são os novos presidentes do DC Studios. E a partir daí, ele acabou que ele vai começar pelo Superman. Ele já fez uma série que já faz parte desse universo, que é o Creatures Commander, Comando das Criaturas. Mas essa é a primeira vez, ele mesmo falou que o Superman é o ponto inicial de ver desse universo, porque é o primeiro filme que vai para o cinema. Só que o que acontece?
com o desgaste dos filmes de super-herói, com grande parte do dinheiro investido no filme do Superman, meio que a pressão caiu toda em cima do azulão, do Superman. E a partir daí, quando você pensa nisso, você vê a responsabilidade que esse filme tem. Se o Superman der certo, ele vai fazer com que o DC Studios deslanche. Se ele der errado, ele pode afundar o filme de cara. Ah, mas como afundar? O DC Studios já tem muitos filmes confirmados, mas poucos estão realmente gravando. Tem a série da Amanda Waller que está gravando, tem a segunda temporada do Comando das Criaturas que está confirmada aqui, provavelmente vai sair recentemente. Pacificador está sendo gravado e também você tem a série dos Lanternas Verdes gravado. Mas o resto das coisas confirmadas, como Gladiador Dourado, como, por exemplo, Authority, como também o Batman Brave and Soul, esses filmes, eles não estão gravando, não tem nem ator. Então, se o Superman der errado, ele pode afundar o universo como um todo, onde a Warner vai pensar, esse universo não deu certo, não tem como investir mais, vai diminuir o dinheiro investido, e diminuindo o dinheiro investido, as produções vão ficar com uma qualidade pior, e mais do que isso, vai diminuir o poder que aquele universo tem. Então por isso que ele é o oposto da Marvel. Enquanto a Marvel já passou pelo auge e quer voltar àquele auge, a DC com o Superman, ele quer começar seu universo, sendo que já começa com o maior herói de todos os tempos, porque você pode gostar do Batman, você pode gostar do Homem-Aranha, que são grandes personagens, os mais queridos, os mais amados, mas o pai desses personagens é o Superman em relação aos quadrinhos, então isso é inegável. Então quando esse filme tem essa responsabilidade inteira, então por isso que esse ano é decisivo pra Marvel, pra DC. Ele é decisivo pra Marvel porque ele precisa recomeçar o universo. E depois de algumas tentativas de recomeço dentro do seu próprio universo, pode ser que se esse der errado, com os filmes que vão lançar esse ano, pode ser que a Marvel tenha que dar muitos passos atrás e realmente repensar seu universo ou apelar pros X-Men, que seria a parte mais fácil. Já a DC realmente vai ter que acertar com o Superman, porque é os pontos iniciais do seu universo. Se esse filme der errado, o público não vai querer ver o resto. Claro, o próximo passo é fazer o apelo que a DC sempre faz. Vamos apelar no Batman. Porque sempre que a DC tá indo meio mal, apela no Batman que ele traz público. Mas mesmo assim, o Superman, ele tem que dar certo porque ele é o começo do universo. Se der errado, o público vai pensar, por que eu vou querer ver um filme daquele personagem que deu errado? Então a partir daí, esses dois filmes tem que dar certo por causa disso. E agora eu vou falar sobre cada um dos 4 lançamentos de filme de super-herói que tem esse ano, e depois falando qual que é a minha opinião sobre cada um, o que eu espero dele, e aí no final eu dou uma conclusão. E o primeiro filme que foi o motivo de eu começar a fazer esse vídeo é o filme Capitão América Admirável Mundo Novo. E por que foi o motivo de eu fazer esse vídeo? Porque nessa semana que tá saindo o vídeo, dia 13 de fevereiro, ou amanhã, depois de você assistir o filme no lançamento, vai chegar nos cinemas o filme Capitão América Admirável Mundo Novo. E ele é um filme que, pra mim, sendo completamente sincero, tem tudo pra dar errado. Ele tinha tudo pra dar certo no seu conceito base. Quando você pensa na base do conceito do filme, quando você pensa nos personagens, o que esse filme pode envolver, ele tinha tudo pra dar certo. Quando você vê os bastidores do filme, quando você vê a recepção do filme, quando você vê os trailers, você vê que aquele potencial vai ficar só no papel. Afinal, a ideia do Capitão América Admirável Mundo Novo é muito interessante pra mim. Você coloca o Sam Wilson como Capitão América. A partir daí você tem o Capitão América negro e mais do que isso. Nos quadrinhos, o Sam Wilson como Capitão América é muito bom. Se você não lê quadrinhos, ou se dê uma chance, e se você lê e nunca leu, veja essa saga, que as sagas que envolvem o Sam Wilson como Capitão América, que são muito boas. Isso já é muito interessante. Outra coisa, ele traz um discurso diferente do Capitão América para o Capitão América, algo que é muito bom. O personagem é muito atual, isso é muito interessante. Vamos falar sobre a eleição dos Estados Unidos, outro ponto muito interessante. Todos esses elementos combinam perfeitamente com o conceito do Capitão América, desde os quadrinhos, passando pelo próprio cinema, que consegue, com o Chris Evans, trabalhar muito bem esse conceito ao longo dos filmes. Desde o primeiro, que se fala de guerra, ao segundo, que se fala de Guerra Fria, pra frente, onde se fala brigas internas no próprio país, quando se fala de guerra civil. Aqui você poder trabalhar tantos conceitos interessantes e criticar tanto a sociedade e os Estados Unidos como um todo, mas aparentemente o filme não vai para esse lado. Muitas polêmicas em volta do filme, começando, por exemplo, com o filme ter sido rejeitado várias vezes. Pra quem não sabe, refilmagem em filme é completamente normal. Isso realmente, a galera demoniza a ideia da refilmagem, como se fosse algo terrível, mas não é.
Na verdade, a refilmagem ela é muito importante para ajeitar os pontos que não deram certo e deixar o filme perfeito. Quando o filme é passado em teste e eles falam que o filme tá tão ruim que ele precisa ser regravado algumas vezes, ele tá tão ruim que precisam colocar falas novas e mudar o ritmo do filme porque ele tá chato, aí é preocupante. E Capitão América Admirável Mundo Novo teve isso várias vezes. Teve 3 momentos do filme foi refilmado, ele já foi adiado várias vezes pela refilmagem. Porque falaram que os personagens não estavam funcionando, a dinâmica não estava funcionando, o filme estava chato e a partir daí eles mudaram o ritmo. Outra coisa, o filme também mudou porque ele ia fazer uma crítica mais forte aos Estados Unidos. Mas com o novo presidente dos Estados Unidos chegando no poder, eles fizeram algumas mudanças para poder não atacar tanto. Até porque a Disney como um todo resolveu recuar um pouco nessas críticas e tentar colocar inclusão dentro dos seus filmes. Quando você pensa até no que fizeram na animação mais recente, tanto o Hélio como aquele Ganhar ou Perder da Pixar, a Disney já tirou um pouco isso, tá querendo englobar mais o público geral e fazer um filme mais neutro para todo mundo, sem criticar um lado ou outro. Então isso também prejudicou o filme. Então você tem um filme que tinha um potencial que, pelo que estão falando, pelo que dá pra ver no trailer, pelas declarações, ele vai ser de um filme que tinha um potencial de fazer uma ótima crítica aos Estados Unidos e à política e tudo, e vai ser um filme só mediano em relação a conflitos, para não criticar ninguém, porque a Marvel tá procurando bilheteria. E aí você vê os trailers são horrorosos. Eu sei que o trailer não tem que ser o momento final, mas Steve Spot, que saiu recentemente, que é muito perto do filme, é horrível. Você vê a luta do Hulk vermelho contra o Falcão, é muito mal feito. Ó, não dá pra julgar o filme por isso. Eu espero chegar no cinema e ser surpreendido. Mas quando você pensa, o trailer não passa aquela empolgação de sequência de ação, de realmente dos personagens ali. Você ainda passa a ideia do Capitão América com aquele capacete o tempo todo nanotecnológico, que também não funciona. Então, pra mim, esse é o primeiro filme, eu vou assistir, espero que seja surpreendido, mas pelo que mostraram até agora, parece que vai ser uma catástrofe. E o segundo filme dessa lista é Thunderbolts, que chega nos cinemas no dia 2 de maio. Bom, Thunderbolts é um caso muito específico. Primeiro, quem não sabe, Thunderbolts, o título, tem um asterisco na frente do nome. É porque ele vai ser mudado. Pra quem não sabe, esse asterisco, ele esconde um segredo do filme. E que vai ser revelado no filme Capitão América Admirável Mundo Novo. Mas eles vão fazer o filme do Capitão, vai lançar e depois vai sair um novo pôster, provavelmente, mostrando um novo logo. Provavelmente vai ter uma revelação ou ao longo do filme, ou numa cena pós-créditos, que vai aparecer em Thunderbolts. Então, por causa disso, tem todo esse mistério de o que está acontecendo, porque tem um asterisco. Bom, Thunderbolts é um caso muito especial pra mim. Muito esquisito, na verdade, quando eu analiso esse filme. Porque dependendo do trailer que sai, e dependendo do TV Spot que sai, eu tenho opiniões diferentes sobre esse filme. Esse filme, tem hora que eu assisto o trailer e penso, esse filme tem potencial de ser muito divertido, muito gostoso de assistir, de boa sequência de ação, com uma equipe que pode ser funcional. Aí eu assisto um outro trailer e eu penso, esse trailer está simplesmente horroroso. É uma das piores coisas que eu já vi em relação à ação, em relação à dinâmica, e parece ser um clima terrível. Aí você vê um outro trailer e você fala assim, nossa, esse filme parece ser completamente genérico. Então, esse filme eu não sei o que esperar dele. É um problema pra Marvel, porque a Marvel em si, que ela quer entregar bons filmes, esses 2 primeiros não vão ser filmes surpreendentes. Eu acho que o Capitão América vai ser um filme que não vai ser bom, espero que seja bom, mas não vai ser. E o Thunderbolts, acho que vai ser aquele filme mediano pra esquecível. Ele vai ser mais uma daquelas entregas da Marvel, onde você vai assistindo, vai sair do cinema pensando, foi um bom momento assistindo, ou você não vai gostar mais. Vai ser um filme mediano pra baixo, você sai do cinema e você vai simplesmente esquecer que esse filme existe. Porque o filme em si, ele tem um conceito que é, vamos pegar os anti-heróis da Marvel, pelo menos o que existe no cinema, e vamos colocar juntos para resolver uma missão. Então você tem a Florence Pugh fazendo a Helena Belova, que é a Viúva Negra, você tem o Guardião Vermelho, você tem o Ghost, você tem a Treinadora, você tem o Agente Americano, você tem o Bucky Barnes, o Soldado Invernal, você tem o Sentinela, você tem essa equipe. Essa equipe em si, ela já não gera muita confiança. Tirando a Helena e tirando o Buck, o resto são personagens que não são interessantes. A Treinadora não é bem trabalhada no filme da Viúva Negra, a Fantasma não é trabalhada bem no filme do Homem-Formiga e Vespa. Então, e ainda tem o fator do Guardião Vermelho não ser o cara mais engraçado do mundo. Então é um filme que ele gera um medo. Mas eu acho que eles não vão errar nele. Pelo trailer, pelas ideias do filme, acho que vai ser um filme genérico como a Marvel entrega, querendo agradar todos os públicos. Você vai sair do filme pensando, mais um filme genérico da Marvel, onde eu poderia não ter assistido, ou ter assistido em casa, agora você vai fazer alguma coisa e você nem vai lembrar que esse filme existiu. Daqui uns 5 anos, quando você lembrar de filmes da Marvel, ele não vai estar lá. Não acho que ele vai ser um filme ruim,
Mas acho que ele vai ser um filme de mediano pra baixo, que ninguém vai lembrar e vai dar uma bilheteria ok. Pra mim, os dois filmes iniciais da Marvel desse ano não vão dar a bilheteria que eles esperam. Capitão América tá sendo muito criticado, não vai ganhar bilheteria tão grande como quer, e Thunderbolts eu acho que também vai ser um filme que vai ser esquecido. E agora a gente vai pros dois filmes que são os decisivos para esses dois estúdios. Mas antes, só falar, os filmes são o Quarteto Fantástico e também o Superman Legacy. Mas tem que colocar um asterisco aqui, porque os dois vão lançar no mesmo mês. Os dois vão lançar no mês de julho. Então eles ainda por cima vão disputar bilheteria. E tem mais um fator importante. No começo do mês, lança também o novo, no final do mês, na verdade, lança o novo filme do Jurassic World. E por que isso vai destaque? Você pode jogar a qualidade dos filmes do Jurassic World. Eu não gosto da trilogia nova. Mas todo filme quase passou ou passou do bilhão. Ou seja, além dos dois estarem concorrendo entre si, o Jurassic World vai sim roubar muito da bilheteria desses dois filmes. Então tem que ficar esperto até nisso. Claro, eles também vão ver críticas. Se o filme for bem de crítica e tiver a bilheteria dos sonhos, eles obviamente vai ter um destaque a mais. Mas, em questão de bilheteria, que é o que o estúdio procura, o executivo procura, isso pode ser um problema. Um contra o outro, mais Jurassic World, vai dividir esse público. O boca a boca dos filmes vai ter que ser muito bom para eles se manterem no auge por muito tempo. Claro, eles são filmes muito grandes, a partir deles vão ter uma cauda longa. A cauda longa faz com que o filme estenda por bastante meses, mas tem que ficar de olho nesses três. Agora vamos falar dos dois, da Marvel e da DC. E o primeiro chega no dia 10 de julho, chamado Superman Legacy. Como eu já falei, esse é o primeiro filme feito pela DC, com o DC Studios, porque o Creators Commander, ele é uma série, e o James Gunn falou que a partir daqui ele começa. Bom, eu estou com a expectativa altíssima para esse filme. Para mim, ele é a expectativa mais alta dos 4 filmes que estão aqui. Primeiro, por causa do James Gunn. Eu adoro a carreira do James Gunn. A forma como ele é sutil em trabalhar seus personagens, a forma como ele consegue trabalhar muito bem personagens secundários, personagens quebrados, dá uma humanidade para eles. Porque ele é um ótimo roteirista. E tem mais um fator. Ele também é um leitor de quadrinhos. E não que isso faça com que ele vá acertar filmes. Tem muito leitor de quadrinho que virou diretor, que é muito ruim. Mas o James Gunn, ele tem uma doçura na forma como ele coloca os personagens, na forma como ele trabalha seus personagens. Então, ele, como diretor desse filme, eu acho que ele vai conseguir trazer a essência do personagem do Superman. Eu também acho que tem um outro fator muito importante. Ele vai ter uma liberdade criativa muito maior para poder fazer o que ele quiser no seu filme. Afinal, além dele ser o diretor do filme, do Superman Legacy, ele é o chefão da DC Studios. Então, apesar de ter críticas, apesar de pessoas quererem mudar, ele tem uma liberdade um pouco maior para poder brincar com o personagem. Outra coisa que vale a pena seria envolvendo em relação ao filme, seria também os trailers, né? O trailer que saiu é muito bonito, muito bem feito. Gostei muito da nova trilha que saiu. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o trailer, então não vou me alongar muito. Mas eu gosto muito do clima de esperança e fé que colocam no Superman. Isso pra mim é muito importante. O personagem do Superman, ele tem que ser um fio de esperança. Isso é uma das coisas que eu mais sinto falta do personagem nos cinemas. Essa quantidade de luz, essa quantidade de vida, essa quantidade de alma que o personagem passa. Ele tem que ser um sopro de esperança no meio de toda uma devastação. A luz no meio da escuridão. Ele tem que ser mais do que só aquele herói forte, imponente, que todo mundo tem medo. Ele tem que passar também uma amizade, um companheirismo, uma segurança pros outros. E o trailer mostra muito bem isso. Com o elenco também com nomes fortes, com já um DC Studios, meio que um DC, os personagens já estabelecidos, o Superman vai ser trabalhado de uma forma diferente, então tudo me empolga nesse filme. Claro, tem algumas coisas que me assustam, tem muito herói no filme, eu acho legal ver esses heróis, mas pode ser que eles percam um pouco de espaço, não seja tão bem trabalhado. Algumas relações podem se perder por causa disso. E também tem que ver mais trailer para saber um pouco mais sobre o vilão final, que a gente não sabe quem é, e por aí vai. Mas quando você pensa no filme, ele tá me empolgando muito, eu acho que ele vai ser um filmaço, pelo primeiro trailer. Mas vamos ver mais pra frente. Até agora só com o que a gente tem, parece que vai ser um filmaço. E aí no dia 25 de julho, chega nos cinemas o filme Quarteto Fantástico. Outro filme que eu também estou muito empolgado. Diferente dos dois primeiros da Marvel que vão lançar no ano, que é Capitão América e Thunderbolts, que eu não tenho fé nenhuma, acho que os filmes vão ser ruins como um todo, Quarteto Fantástico eu acho que vai ser bom, tem tudo pra ser bom. Eu acho que a Marvel tem 2 pontos com esse filme. Eu acho que como filme individual, solo, ele vai funcionar perfeitamente bem. Eu acho que o problema desse filme vai ficar mais em 2 pontos. Primeiro, como eles vão trabalhar alguns elementos dos personagens que ainda não foram muito bem apresentados. E também como eles vão e outro ponto seria como que eles vão ligar esse universo ao universo Marvel.
Porque pra quem não sabe, esse Quarteto Fantástico, ele é um universo que não vai se passar no mesmo tempo e espaço que a Marvel normal, que o MCU, que o universo que a gente acompanha. Afinal, se você assistir o trailer, você vê que a estética é muito oitentista, você vai ver que a estética é um oitentista futurista, como se fosse o Jetsons, que você vê que tem meio ultrapassado, mas tem uma tecnologia. Essa é a ideia do filme. Outro exemplo que você pode dar bastante é Futurama também. São alguns exemplos de essa sociedade futurista, mas que ainda tem traços de uns anos 80, esse que vai ser o Quarteto Fantástico. Isso me agrada muito. O trailer mostra muito bem isso. O trailer consegue apresentar muito bem isso. Tem um elenco fantástico. Quem vai fazer o Quarteto Fantástico é incrível. Um por um, de Pedro Pascal, passando por Joseph Quinn. Todo mundo que tá ali são atores que eu gosto muito. E eu acho que eles podem entregar muito bem nesses papéis. Visualmente eu gostei do filme. Muita gente criticou o Coisa. Eu gostei do Coisa. Eu gostei do visual que deram pra ele. Lembra muitos quadrinhos. Claro, em movimentação ele ainda tá um pouco estranho. Mas o filme vai lançar só em julho. Eu acho que ele vai ser o personagem que mais vai passar tempo na pós-produção, resolvendo detalhes para ele ficar mais limpo para ver em tela. Mas eu gostei porque lembra dos quadrinhos. Então esse é um ponto que eu gosto. Visualmente o filme me agrada, o elenco que faz a família me agrada, são personagens bons, atores bons e carismáticos, que podem entregar uma boa química junto, que é o necessário aqui, que é a família. Eu gosto muito como eles vão cair de cabeça no universo do Quarteto Fantástico, que outros filmes que adaptaram eles não fizeram, que é colocar mais elementos dos quadrinhos, como o Herbie, como também o carro, como também toda a parte tecnológica. Então essa parte eu gostei. Visualmente o filme me empolga, a família me empolga, os atores me empolgam, mas tem uma parte. O Surfista Prateado, que vai ser feito por uma mulher, que é o Judy Garner, me agrada muito, mas tem algumas coisas que ainda me preocupam um pouco nesse filme. O primeiro, como eu falei, seria o grande vilão, que é o Galactus. Primeiro, como vão trabalhar o Galactus no filme? Nunca trabalharam na Marvel um vilão tão grande em relação de tamanho. Claro, tem o Thanos, mas quando você pensa o Galactus em tamanho, ele é muito grande. Como vai funcionar em tela? Como vai funcionar as sequências de ação envolvendo eles? Me preocupa. Outra coisa que me preocupa, Doutor Destino. Anunciaram recentemente que o Dr. Destino vai ser feito pelo Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. que foi anunciado que vai fazer só o Vingadores Doomsday. Dr. Destino precisa estar ligado com o Quarteto Fantástico. Não tem como desvincular isso. Não tem como apresentar o Quarteto Fantástico e daqui na segundo filme falar que o Dr. Destino simplesmente existe. Não. Tem que apresentar eles juntos. O Dr. Destino é fundamental, está na origem do Quarteto Fantástico, principalmente com a ligação dele com a família. Se não apresentarem ele por causa do Robert Downey Jr., vai ser um tiro no pé e vai estragar as continuações que podem vir desse filme. Outra dúvida, como esse filme vai ligar ao MCU? Porque provavelmente eles vão ter que no final do filme, de alguma forma, ligar esse universo, esses personagens, ao MCU atual. Afinal, esses personagens estarão em Vingadores Doomsday. Então, como vão ligar isso? Então esse filme, ele, em questão de filme, de Quarteto Fantástico, tô muito empolgado. Acho que ele vai ser pode ser um ótimo filme, mas eu acho que tem pontos e detalhes que a Marvel pode acabar estragando ele. Marvel pode querer colocar muita coisa da Marvel dentro, explicar muita coisa, e esse pode ser um problema. Mas esse, eu consigo dar uma fé muito grande, porque só saiu um trailer até agora, e o trailer é bem curto. Então a partir daí, pode ser que eles apresentem mais no futuro, e aí me dê mais esperança. E é por isso que eu acredito que a Marvel e a DC têm um ano tão decisivo como um todo. Porque pra mim, em ordem, o que eu mais quero ver, o que eu mais tô empolgado é o Superman, segundo o Quarteto Fantástico, Thunderbolts e o Falcão como o filme que eu menos quero assistir desses quatro nessa ordem. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que o Quarteto Fantástico e o Superman, eu acho que eles vão dar certo. Eu acho que eles vão conseguir mostrar que ainda tem muita lenha pra queimar com o filme de herói. Enquanto isso, o Falcão e o Thunderbolts vai mostrar a pior parte que os heróis entregam no cinema nos últimos anos, que é filme ruim e filme genérico, que é a sequência dos dois. Eu tenho muita fé e esperança neles. Eu acho que a única coisa que tem que se preocupar com o Quarteto Fantástico e com o Superman e o Jurassic World seria que esses três filmes juntos vai roubar uma bilheteria do outro. Então pode camuflar um pouco o sucesso que o filme pode ter em crítica, em público, pela divisão de público. Afinal, o cinema é caro. Então as pessoas não vão assistir os três de uma vez. Eu vou, mas as pessoas não vão porque é caro. Vou escolher um. Então isso pode mudar um pouco a bilheteria. Mas de modo geral, eu acho que esses dois filmes vão acabar mostrando por que o filme de herói ainda tem que existir. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual desses filmes você está mais ansioso para assistir? Você acha que esse é um ano decisivo para Marvel aparecer? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.